Olá amigos, a paz do Senhor Jesus a todos, mais uma vez estamos aqui, pastor Valdinei Bueno, né? E vamos dar sequência, dar continuidade ao nosso estudo, né? Das 7 cartas do Apocalipse, tá bom? Antes de nós iniciarmos, eu queria mais uma vez aí pedir a sua ajuda, né? Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, ativa o sininho aí embaixo, se inscreve, tá? Aí toda vez que nós postarmos um vídeo, você vai ser avisado e vai poder acompanhar aí em primeira mão, tá bom? E se você gostar do vídeo, no final não esquece de dar aquele like, aquele joinha que também vai nos ajudar a fortalecer esse canal. Compartilha, divulga para os seus amigos. Nós aqui tratamos a palavra de Deus. Talvez você diz assim, eu não estou frequentando nenhuma igreja, eu estou sem congregar no momento. Então vai se fortalecendo conosco aqui nesse canal, tá bom? YouTube/Valdinei Bueno, você pode estar acompanhando aí e tenho certeza que Deus ele vai te ajudar. Vamos seguir com a leitura então? Apocalipse capítulo 2, vamos lá, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Diz assim, olha, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros. Então veja bem, como em todo texto, como em todas as cartas você vai ver isso, Jesus ele sempre começa a carta se apresentando. Então aqui, você somando as apresentações que Jesus fez nas 7 cartas, você vai ter uma ideia de quem ele é na verdade, né? Então ele diz aqui, ó, quem está falando aqui é aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então se você lembrar da quarta-feira passada, você vai se recordar que quando João viu Jesus, ele menciona isso, né? Que ele tinha na mão direita as 7 estrelas e que andava no meio dos 7 candeeiros. Depois no finalzinho lá, João até explica o que são esses candeeiros, né? Mas vamos lá, vamos seguir com a leitura. Diz assim, ó. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Olha só. Após se apresentar, Jesus começa a dizer como era essa igreja, a igreja de Éfeso. Primeiro, né, uma igreja que tem perseverado, tem perseverança, não é uma igreja fraca, não é uma igreja que esteja esmorecendo, caindo, não, uma igreja forte, uma igreja perseverante, que tem trabalhado arduamente, que tem posto à prova aqueles que se dizem apóstolos, mas não são. E os achaste mentirosos, né? Então até aqui, Jesus ele exalta as qualidades dessa igreja, porque ao contrário de nós, Deus ele é assim. Deus enxerga primeiro as nossas qualidades, para depois ver os nossos defeitos. Ao contrário de nós, que quando olhamos para o nosso próximo, muitas vezes nós já enxergamos logo os defeitos, né? Tem gente que não consegue ver qualidade em ninguém. Mas Jesus não, ele primeiro vê as nossas qualidades, para depois ele nos falar acerca dos nossos defeitos. E assim foi com a igreja de Éfeso. Primeiro ele disse das qualidades da igreja, uma igreja que andava conforme a palavra, que estava no caminho certo. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Nós não estamos falando aqui de uma igreja que vivia no pecado. Nós não estamos falando aqui de uma igreja que adulterava, que prostituía, que fornicava, que roubava, que mentia, que idolatrava, que praticava feitiçaria. Não, nós estamos falando de uma igreja reta que andava nos caminhos do Senhor. Sabe de uma coisa? Muitas pessoas estão dentro das igrejas dizendo assim, ó, eu não mato, não roubo, não bebo, não fumo, não me prostituo. Logo eu estou no céu. Mas o que eu quero chamar a sua atenção através desse estudo é o seguinte, que Jesus disse que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus.
que isso quer dizer? Quer dizer que muitas pessoas, mesmo estando na igreja ou frequentando a igreja, no dia da redenção não alcançarão a salvação. E por quê? Porque a salvação é conquistada. É necessário um esforço. A salvação, o reino de Deus está preparado e reservado para aqueles que estão em busca dele. Isso fica claro, né? Quando você vê, por exemplo, o jovem rico, a parábola do jovem rico. Ele disse, Senhor, o que eu devo fazer para lhe dar a vida eterna? Guardar os mandamentos. Ele disse, poxa, isso tudo eu já faço. E Jesus falou, então ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tem, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. E aí o rapaz se entristeceu e foi embora. Quer dizer, ele abriu mão da salvação. Ele preferiu abrir mão do reino de Deus do que da riqueza que ele possuía. Então, não pensa você que é fácil, não. Esse evangelho sem cruz que está sendo pregado ultimamente, que Deus é bom e o diabo não presta, que não importa o que você faça, Deus vai te dar tudo, sabe? Que o importante é você ser curado, é você prosperar. Mas e o reino de Deus e a salvação da sua alma, onde é que fica? Porque a salvação é conquistada por esforço. É uma luta muito grande. Aliás, eu costumo dizer que aquilo que nós queremos conquistar, quanto maior for, maior será o nosso sacrifício, o nosso esforço. É proporcional. E se alguém almeja o reino de Deus, poxa vida, tem que ter consciência de que terá que fazer um grande esforço. Essa igreja andava retinha, andava certinha. Mas olha só o que Jesus fala acerca da igreja de Éfeso. Vamos seguir na leitura. Diz assim, ó, versículo 4. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Olha só, Jesus disse para essa igreja, tem uma coisa aí contra vocês. Embora vocês andem reto, façam o que é certo, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Quando se fala de homem e Deus, estamos falando de um relacionamento. E um relacionamento, para que ele possa ser duradouro, para que ele possa ser bom, para que ele possa ser agradável, é necessário que haja o quê? Uma entrega de ambas as partes, né? Para que o relacionamento seja duradouro, para que haja prazer nessa relação. E nossa relação com Deus não é diferente. Deus fala aqui que Ele quer que nós estejamos no primeiro amor. E o que é o primeiro amor? Ora, é simples de você entender. Se você é casado, basta você lembrar lá atrás, quando você namorava, quando você conheceu a sua esposa, e que você queria estar perto dela, você queria saber como é que estava, você procurava agradar, você se esforçava para estar junto. Você queria que ela se alegrasse com você, que ela se agradasse de você. Enfim, isso é o primeiro amor. Por exemplo, quando eu namorava com a minha esposa, eu ia levar ela em casa, deixava ela na casa dela, voltava. Na época eu morava na igreja, era solteiro. Então eu voltava para a igreja. Assim que eu chegava na igreja, a primeira coisa que eu fazia era ligar para ela. Por quê? Porque eu queria, sabe, estar ouvindo a voz, eu queria estar perto, sabe? Eu queria ela próximo de mim. O que é isso? Primeiro amor. E com Deus é a mesma coisa. Você lembra quando você se converteu, quando você conheceu Jesus? Que você queria falar de Jesus para todo mundo. Que você queria que tivesse culto todo dia para você ir. Tudo que era falado na igreja você queria se envolver, você queria fazer parte. Primeiro amor. Só que o que Jesus aponta nessa igreja é justamente isso, que eles perderam isso. Agora eles estavam fazendo o que era certo, eles estavam caminhando no caminho, porém já não naquele amor que tinha no princípio. Eles queriam estar com Deus, mas não como antes. Não sei se você consegue me entender. E olha,
Se tem uma coisa que você não pode permitir é que o seu relacionamento com Deus perca o primeiro amor. Agora, um aviso para você, o primeiro amor não se perde assim, ó. Ninguém amanhece e fala, hoje eu vou perder o primeiro amor. Não, o primeiro amor ele vai sendo perdido a cada dia. Satanás não tem pressa. Ele não tem pressa porque ele já está condenado. Então ele vai trabalhando para convencer você a cada dia a deixar o seu primeiro amor de lado. Como, pastor? Me explica. Vou te explicar. Você, no começo, ia na igreja 2 ou 3 vezes por semana e mais aos domingos. Às vezes no domingo você vinha para o culto de manhã, depois saía para evangelizar, voltava para o culto das 18, enfim. E o diabo foi devagarzinho te convencendo de que isso não era necessário. E aí chegou um domingo que você falou, hoje eu só vou de manhã. Afinal de contas, que pecado há nisso? Se eu deixar de orar hoje, eu estou cometendo pecado? Claro que não. Mas você está dando início à perca do seu primeiro amor. Porque começa assim. Hoje você abre mão de uma coisinha pequena aqui, amanhã você abre mão de outra coisinha ali, e assim você vai indo. E o diabo vai tirando de você as coisas que você tinha com Deus. Então, se você orava 3 vezes por dia, como Daniel, aí você começa a orar uma vez só. Aí você começa a orar menos tempo. Aí tem dia que você nem ora. E assim vai indo. E sem você perceber, você vai esfriando na sua fé. E chega um ponto que você nem se reconhece mais, você olha para si e fala, meu Deus, como que eu cheguei nessa situação? Eu que sempre fui de fé, eu que sempre fui batalhador, eu que sempre estive ativo na obra de Deus e agora eu não estou tendo força nem para ir para a igreja. Como é que eu fui chegar nisso? Ora, é simples, você perdeu o primeiro amor. Só que esse primeiro amor você vem perdendo lá de trás. Ó. Cada dia você perde um pouquinho. Cada vez que Deus propõe a você algo e você diz, não, eu não vou fazer isso, você está dando espaço para que esse primeiro amor que você tinha comece a se acabar. Entende isso ou não? Por exemplo, se você tinha uma frequência na igreja, e aí Satanás começou a dizer para você assim, olha, não vai na igreja hoje não, você está tão cansado, você trabalhou o dia todo, você chegou tarde, seus pés estão doendo. Se você não for na igreja hoje, você não tem pecado nenhum, você não está cometendo pecado, porque esse é o argumento que o diabo mais usa. Não é pecado. Então se não é pecado não tem problema, então eu posso fazer. Só que aí você vai perdendo o primeiro amor. E se você perder o primeiro amor, eu digo para você que é mais difícil você voltar a esse primeiro amor do que uma pessoa que se converteu hoje viver no primeiro amor. Então não permita que isso te aconteça. Toda vez que Satanás sugerir para você, não precisa fazer, aí é que você deve fazer. Antes eu recebia meu salário, eu separava meu dízimo fielmente ali. Aí depois eu comecei, não, eu acho que não precisa e tal. Você começou a abandonar o primeiro amor. Antes eu acordava de manhã, a primeira coisa que eu fazia era orar. Agora, às vezes eu saio de casa sem nem falar com Deus. Você está abandonando seu primeiro amor. Eu li a Bíblia todo dia, agora eu leio a Bíblia só uma vez por semana. Olha só o quanto você já abandonou do seu primeiro amor. Então, igreja do Senhor, não permita que o seu primeiro amor acabe. Porque a igreja de Éfeso não era uma igreja que estava no pecado. Tira da sua cabeça essa história de que se não é pecado, então tudo bem, eu posso fazer. Não, porque tem coisa que ainda que não seja pecado, mas vai te conduzir à ruína.
Outro dia eu vi nas redes sociais uma polêmica sobre um pastor famoso aí que estava bebendo cerveja e o povo perguntando, é pecado, não é pecado? Não é pecado você beber cerveja. Mas você já parou para pensar nas consequências disso para a sua vida? Então, Satanás vai usar o que não é pecado para te afastar de Deus, se você assim permitir. Então, não permita que o seu primeiro amor acabe, porque se isso acontecer, as consequências são terríveis. Você quer ver só? Vamos lá, vamos continuar na leitura. Diz assim, ó, versículo 4. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Ou seja, sabe o que quer dizer isso, não? Candelabro, local onde se colocava as velas para iluminar a casa, local, objeto através do qual vinha a luz para aquele ambiente, né? O que isso quer dizer? Que nós vivíamos em trevas, eu, você, todos nós, né? Salvo raríssimas exceções, mas a maioria das pessoas que andam com Jesus, um dia elas beberam, fumaram, se prostituíram, enfim, fizeram o diabo aí nesse mundo. Viviam nas trevas. E aí Jesus entrou na nossa vida e trouxe a luz. E aí nós passamos a andar com ele. Mas se eu perder o meu primeiro amor, se eu deixar isso acontecer, o que ele está dizendo aqui? Que ele virá e removerá o candeeiro, ou seja, a luz que entrou, ela vai deixar de existir. Percebe isso, não? Está dando para você entender a importância de você zelar pelo seu relacionamento com Deus? Se você não zela pelo seu relacionamento com o seu cônjuge, seu casamento se destrói. Verdade ou mentira? Da mesma forma, se você não zela pelo seu relacionamento com Deus, sua vida espiritual também se destrói. Talvez você está ouvindo tudo isso e está dizendo, pastor, eu sou essa pessoa, eu já perdi o primeiro amor, eu hoje não sou nem sombra do que eu era. O que eu tenho que fazer? Ora, você tem que seguir a orientação que Jesus deu a esta igreja. Qual foi? Arrepende-se. Primeiro você tem que se arrepender. E para você se arrepender, você precisa primeiro reconhecer que você está errado. Porque ninguém vai se arrepender se não achar que está errado. Aí você se arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Aí, meu amigo, aí é a batalha que você tem que travar. Você tem que dizer, em nome de Jesus, eu vou voltar a fazer tudo o que eu fazia. E voltar mesmo. E aí você vai ter a oportunidade de ser reavivado pelo poder de Deus. Mas se você não se arrepender, como diz a Bíblia, o seu candeeiro será removido. Aí vamos lá, vamos continuar. Diz assim, ó, versículo 6. Mas há uma coisa em seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas como eu também as odeio. Olha só, havia algo que ainda pesava em favor dessa igreja. O fato deles odiarem as obras dos nicolaítas, né? Nós não vamos entrar nesse mérito. Deixa eu explicar uma coisa para você. Nós não vamos entrar no conteúdo teológico do texto, porque isso gera debate, polêmica, coisas desnecessárias que para nós aqui não é importante, né? O livro do Apocalipse ele traz muitos simbologismos e aí as pessoas ficam discutindo vertentes teológicas acerca disso e nós não estamos aqui para isso, tá? Nós estamos falando do básico, nós estamos falando daquilo que eu julgo ser o mais necessário para a igreja, que é a orientação de Deus, tá? Mas acerca dos nicolaítas, se você pesquisar, você vai ver que eram povos bárbaros, como se diz, violentos, né? Homens agressivos, enfim, gostavam de torturar, de machucar as pessoas. E essa igreja não aprovava essa conduta, não era a favor, e isso pesava também a favor dela diante de Deus, né? Aí no 7 ele diz assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Olha só, igreja, só o vencedor vai comer da árvore da vida. Agora, quem é o vencedor? É aquele que tem carro, casa, dinheiro, aquele que ora e o paralítico anda, aquele que
estende a mão e faz chover, aquele que profetiza, aquele que fala em línguas. Quem é o vencedor? O vencedor, nesse contexto, é aquele que conseguir conservar o primeiro amor até o dia da sua morte ou até o dia da vinda do Senhor. E que nós possamos ser essa pessoa, né, que conservará o primeiro amor até o grande dia, tá bom? Espero que você tenha compreendido, que Deus tenha falado algo ao seu coração. E quarta-feira que vem, nós vamos ler a segunda carta à segunda igreja. Só mais uma coisa que eu queria te falar. Cada uma dessas cartas, ou cada uma dessas igrejas, elas, na verdade, traduzem o seguinte: uma parte das pessoas que compõem a igreja. Então você vai ver aqui que a igreja do Senhor Jesus, ela é composta hoje de 7 tipos de pessoas diferentes. E o primeiro tipo de pessoas é essa aqui. As pessoas que estão no caminho certo, porém já perderam o primeiro amor, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá um likezinho lá. Se você ainda não é inscrito no canal, aí embaixo aí tem um sininho, você ativa lá, passa a ser inscrito também, para que quando nós postarmos um vídeo você seja de imediato avisado, tá bom? E se puder, compartilha, avisa as pessoas, peçam para elas também assistirem. Que Deus possa abençoar você, e quarta-feira que vem nós estamos de volta com mais um vídeo, tá bom? Deus abençoe a todos.